Já faz algum tempinho que saiu a nova portaria que estabelece um método de cálculo do componente vínculo e acompanhamento territorial. E hoje a gente vai dar uma conversada sobre as minhas impressões, bem brevemente, não vou tomar muito tempo de vocês. Aqui a gente tem a notícia no site p2saude.com.br, vocês encontram a maior parte das atualizações de saúde pública nesse site e tem uma área específica para newsletter, se vocês quiserem receber as notícias e atualizações em saúde pública direto no e-mail de vocês. Se inscrevam que vale a pena. Então a gente teve o lançamento dessa portaria no dia 10 de dezembro, e quando a gente observa essa portaria, ela traz várias novidades. Inclusive, não apenas a portaria foi lançada, como também a nova metodologia. Saiu uma nota explicando como deve ser feito o acompanhamento territorial, como deve ser feito o vínculo e como deve ser feitas as atualizações. E é isso que a gente vai ver hoje. Então aqui a gente tem aquele velho resumo que eu acho que é muito bom para conseguir explicar para vocês como é que a portaria, como as portarias, como as legislações, elas se aplicam na realidade, tá? Então, como a gente está falando do componente vínculo e território, logo a gente já entende que tem alguma questão relacionada a acompanhamento territorial, por sua vez, agentes comunitários de saúde. Sim, teremos cadastros, teremos tudo aqui. A portaria e a nota, elas estipulam algumas coisas que são interessantes, né? Elas estipulam, então, essas questões relacionadas ao vínculo da ESF e EAP. Então, aqui a gente já tem dois pontos. A população é vinculada à equipe de saúde da família e a população é vinculada à equipe de atenção primária. Depois, ele estabelece que vai ter 3 critérios para com o cadastro e 2 critérios para com o acompanhamento. Basicamente seria isso. Então a gente tem uma parte que é cadastral e outra parte que é do acompanhamento e território. Se a gente observar bem, a gente consegue. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Quando a gente observa, a gente tem um vínculo que é feito no cadastro individual do ESUS. E também tem um vínculo da população com a equipe feito pelo agente comunitário de saúde, que pode ser feito pelas fichas CDS que ainda existem no ESUS ou pelo aplicativo ESUS Território, que é utilizado nos tablets e celulares pelos agentes comunitários de saúde. Então a gente tem essas duas formas de vincular a população nas equipes. Então isso é a primeira coisa que eu queria tirar da frente do nosso caminho para a gente poder entender que o vínculo com as pessoas é feito dessas duas formas. Quando a gente pensa em vincular, é isso que a gente está falando, tá? A portaria também estabelece uma espécie de glossário, tá? Por que que isso é importante? Basicamente, esse glossário de terminologias, ele dá para nós alguns critérios que a gente tem que começar a se atentar dentro das questões cadastrais. Como, por exemplo, pessoas cadastradas. Quem que são as pessoas cadastradas? Ah, sim, qualquer pessoa que eu coloco no sistema. Em tese e prática, sim. Porém, a portaria ela tipifica a pessoa cadastrada de uma forma um pouco diferente. Se a gente observar, ela fala que pessoa cadastrada é o cadastro individual com os dados validados no CISAB. O que são dados validados no CISAB? De acordo com a nota técnica, dados validados no CISAB são dados com o Cartão Nacional de Saúde ou CPF registrados que sejam idênticos ao que estão no CadSUS. Vejam só, não é apenas o dado, não é só o cadastro da pessoa no sistema. Esse cadastro tem que ser feito tal qual o que tem no CadSUS, tá? E um pouco mais, também tem que ter a data de nascimento idêntica ao do CadSUS. A partir desse ponto, a portaria ela considera o cadastro daquele indivíduo validado. Correto, digamos assim. Ok, isso é para pessoas cadastradas. E depois a gente tem pessoas com cadastro completo. O que é? É esse cadastro, é a pessoa cadastrada que tem o cadastro individual mais o cadastro domiciliar e territorial. Ainda tem muitos municípios que não têm um agente comunitário de saúde, mas atendem a população, essas pessoas vão na unidade de saúde e fazem os seus cadastros. Imaginem que esses indivíduos, eles não têm cadastro domiciliar e nem territorial. A partir desse momento, a gente já tem a distinção dos usuários que têm o seu perfil cadastrado e usuários que têm o perfil cadastrado completo. O completo é o perfil que tem o cadastro validado no CadSUS, mais o cadastro do território. E aí, com essa alteração, o Ministério da Saúde, eu acho que deixa bem claro a importância do agente comunitário de saúde neste momento.
Óbvio que vão ter outros critérios que vão trazer ainda mais a relevância desse profissional no acompanhamento territorial do Ministério da Saúde nos municípios e para os municípios também. Porém, aqui fica nítido que vai ser necessário o trabalho e esforço das equipes de saúde junto com os agentes comunitários de saúde para que seja feito o alinhamento desses perfis. E depois a gente tem ainda uma outra terminologia que é importante, que é a pessoa com cadastro atualizado. Aqui a gente já começa a entrar até em algumas questões da portaria mesmo, né? Das questões dos cálculos, né? O que ele considera como cadastro atualizado? É que essa pessoa, este indivíduo, este usuário, paciente, como tu quiser chamar, ele tem que ter nos últimos 24 meses, até o último mês do quadrimestre, a atualização do cadastro individual e do cadastro domiciliar e territorial. Então, isto é uma pessoa com cadastro atualizado, perfeito? Então, aqui a gente começa a balizar algumas coisas que são importantes para levar em consideração para fazer os cálculos, para fazer a análise territorial populacional do perfil de pessoas que estão lotadas no ESUS. A gente sabe que o último método de financiamento, o Previne Brasil, ele pagava por número de pessoas. Então, existia um grande contingente em alguns municípios de pessoas. Tanto que tem municípios que tinham um perfil habitacional de 2.000 pessoas e em seus cadastros no ESUS às vezes tinha 3.000, 4.000, porque enfim, não que eles criaram, mas que são perfis que muitas pessoas passam e pelo atendimento e por não ter agente comunitário de saúde, não é feita essa atualização, essa higienização dos dados que a gente chama na área computacional e estatística. Os dados que tem ali são brutos, que a pessoa chega para o atendimento, é feito o cadastro e o vínculo. Essa primeira parte é certa, porém é necessário fazer o acompanhamento desses indivíduos para que tudo seja alinhado. Se essa pessoa continua morando ali, quais as condições de saúde habitacionais dessa pessoa, se ela se mudou ou foi para outro território. E para isso que entra essa questão da portaria. A portaria ela traz muito essa necessidade desse acompanhamento para atualização desses cadastros, tá? Então a gente ainda tem a questão da pessoa acompanhada, que ele traz para nós a definição da pessoa acompanhada, que é a pessoa cadastrada com mais de um contato assistencial ou menos de um atendimento individual, coletivo e ou domiciliar. Aí a gente vai para a parte do cálculo especificamente, né? A gente pode dividir na questão do acompanhamento do vínculo e na questão do acompanhamento do território. Aqui eu acho que é importante falar brevemente sobre aquilo que eu tinha dito. A gente tem o critério da qualidade e quantidade. Não basta ter só quantidade para receber o pagamento. Agora a gente vai ter que ter a quantidade com qualidade. Acho que mais do que nunca ficou evidente. E eu acho que é uma decisão bem acertada do Ministério da Saúde, tá? De fazer esse movimento, porque afinal de contas, se nós temos profissionais agentes comunitários de saúde, se a gente tem uma equipe completa, se a gente tem profissionais de qualidade, se a gente tem um pagamento, por que a gente não vai também qualificar esse nosso cadastro? Dizendo se a pessoa realmente está ali, se não está ali, por que está ali, porque às vezes dá muita confusão com relação a isso, e é importante fazer esse acompanhamento. Com relação ao cálculo de dimensão do vínculo, o período de 24 meses até o último quadrimestre. O passo 1 do cálculo, ele estipula que ele pegue o cadastro completo, que eu já tinha falado lá no início, que é o cadastro do indivíduo, que tem que ter o CPF, a data de nascimento ou o cartão nacional de saúde idêntico ao CadSUS, e o cadastro do território. Essas duas pessoas ele vai contar como um cadastro completo. Ele estipula assim que vai ter pessoas identificadas, aquela pessoa que chegou tem um atendimento rápido ou algum outro sistema que colocou esse indivíduo num atendimento, elas não vão ter um fator de multiplicação. Agora, pessoas que tiveram cadastro, elas vão ter o fator de multiplicação de 0,75 e as pessoas que têm o cadastro completo, elas vão ter o multiplicador de 1,75. Então, isso é interessante porque a gente está tendo quase 2 vezes mais o fator de multiplicação para esses indivíduos. É um baita de um estímulo. No passo 2, ele já estipula como que vai ser o cálculo. Ele está dizendo que ele vai pegar aquelas pessoas que têm o cadastro individual e as pessoas que têm o cadastro completo, o individual mais o territorial, e vai colocar os seus fatores de multiplicação e dividir pelo total da população do parâmetro. Quem que é a população do parâmetro? Então,
Vocês lembram da portaria 10 de abril de 2024? Ela dá para nós quem que é o teto, quem que é o parâmetro, tudo direitinho. Isso varia de contingente populacional para contingente populacional. E cada município vai ter o seu score, cada município vai ter a sua população de parâmetro de equipe, tá? Isso é importante, de equipe. E no passo 3, ele dá para nós a tabela que vai dizer basicamente o que significa aquele score, né? A gente tem, por exemplo, um score de 3, que é um resultado de cadastro maior que 85, que vai ser ótimo, bom, suficiente e regular. É exatamente igual como os outros componentes também vão avaliar a parte de componente fixo, a parte de componente qualidade, como ótimo, bom, suficiente e regular. O que é importante falar aqui para vocês, tá? A gente tem essa questão relacionada ao limite máximo de pessoas, tá? O limite máximo de pessoas é estipulado pela portaria 10 de abril de 2024, a clássica portaria que estabeleceu o novo financiamento da atenção básica. Ela já diz para nós qual que é o teto de cada equipe. Então, aqui, basicamente, nós temos equipes ESF, EAP e EAP 20 horas, EAP 30 horas consequentemente, né? Então, ela é muito parecida com aquela planilha ali de cima. Ó, se a gente tivesse que fazer um copia e cola, seria possível, não é mesmo? Deixa eu tentar fazer aqui para vocês, para a gente poder observar pertinho. Ó, ela utiliza os mesmíssimos parâmetros, porque ela pega municípios com até 20 mil habitantes, depois de 20 mil a 50, 50 a 100 mil e acima de 100 mil, e estabelece um contingente, um parâmetro de pessoas vinculadas por equipe de SF, EAP e EAP 20 horas. Então aqui a gente basicamente tem como é que vai funcionar o teto. Então, equipes de saúde da família têm um vínculo máximo de até 3 mil pessoas. Isso é bem importante porque mais para frente ele coloca uma regra que vai colocar essas equipes dentro de um limite para financiamento, caso elas tenham mais que esse teto. Então, essa parte aqui é muitíssimo importante vocês se atentarem, porque se a tua equipe tem ela poderia ter só 3 mil pessoas e ela tem 4 mil, 4.500, é extremamente necessário que vocês façam a higienização dos dados para que vocês peguem esses usuários e vejam se realmente estão vinculados ao território de vocês. Os agentes comunitários de saúde vão ter que fazer o acompanhamento e atualização desses dados. Se não, que seja feito o correto, que a outra equipe seja vinculada, etc, etc. Não é só colocar as pessoas no sistema e sair atendendo. Não mais. Então a gente vai para outra parte, que é a parte do cálculo da dimensão e do acompanhamento especificamente, e ele estabelece aqui outra coisa interessantíssima, que é o total de pessoas válidas do período de um ano, não mais 24 meses. Aqui a gente já tem a parte que seria mais um pouco relacionada ao acompanhamento desses indivíduos e não necessariamente ao vínculo deles, né? Isso aqui já existia no antigo financiamento, que é um peso por questões de vulnerabilidade, só que ele traz de novo isso, colocando esse score aqui para idosos e crianças, BPC e programa Bolsa Família, idosos e crianças com BPC ou programa Bolsa Família. Então ele estipula aqui que a gente vai ter a população a população B, a população C e, por consequente, a população D. Isso tudo vai ser somado e depois vai ser dividido pela população do parâmetro da equipe. Lembrando novamente que a gente tem o parâmetro da equipe estipulado aqui junto com o teto máximo. E de novo ele dá para nós como que vai ser o score dessa equipe com relação à dimensão de acompanhamento. Então aqui a gente ainda tem uma outra questão que é a satisfação do usuário. Isso aqui é a novidade da novidade. Ele coloca que a satisfação do usuário vai acrescentar o score. Então, por exemplo, se a população entrar no aplicativo Meu SUS Digital e colocar os critérios de satisfação com relação ao atendimento, à atividade coletiva, pode ser que aumente um pouco a questão do score final. Por quê? Se for menor que 5% do total de atendimentos, ele vai dar um score de 0,15% no acompanhamento. E se a avaliação for maior que 5% do total de atendimentos da equipe,
ele vai dar um score de 0,30% no acompanhamento. Então, esse score aqui, ele pode ficar um pouco maior ou pode ficar a mesma coisa, né? Essa que é a questão, ele não vai diminuir, mas a gente vai ter o score X mais o score Y, que vai dar o score final. O score Y seria esse aqui, enquanto o X é esse aqui. Isso é interessante porque é a primeira vez que a gente tem uma ferramenta tecnológica, pelo menos a nível federal, né, de todos os municípios, que vai propiciar uma questão que já está na antiga política de humanização do SUS, que é uma ferramenta para que o usuário faça a avaliação dos seus atendimentos, daquele atendimento, do acompanhamento de saúde no SUS. Então, isso aqui é bem interessante, eu estou curioso para ver como é que vai funcionar. Óbvio que daí vai do gestor, da equipe, daquela equipe especificamente, talvez dos profissionais de saúde, pedirem para os seus usuários utilizarem o aplicativo Meu SUS Digital, e eu estou vendo uma grande força em propaganda do Ministério de Saúde sobre o aplicativo Meu SUS Digital, especificamente, para que eles utilizem e façam o seu papel para poder pontuar, né, para poder classificar as suas equipes, como é que foi aquele atendimento. E aqui tem uma coisa que todo mundo se pergunta. A pessoa mora na cidade X, foi no médico, teve seu vínculo lá feito porque ela chegou. Como é que fica isso? Ela vai ter vínculo de 3, 4, 5 unidades de saúde, equipes diferentes? Não. A resposta é não. Tem alguns critérios que fazem o desempate desse indivíduo que vai na unidade de saúde e ele já estabelece aqui, isso aqui já era uma coisa tida antigamente, quem já trabalha um pouco com essa questão de gestor, se sabe, já é uma nota que é considerada pelo Ministério da Saúde, agora ele só traz na portaria e na nota que pessoas com um vínculo em mais de uma equipe, elas passam por um critério de desempate, onde, primeiro, onde ela tiver mais atendimento no período de um ano vai ser a equipe dela. Então, se ela estava no município X e teve 15 atendimentos e se mudou para o município Y, vai ser aquele que ela teve 15 atendimentos momentaneamente. E aí, de novo, eu ressalto a importância do acompanhamento do agente comunitário de saúde. Se ele observou que fez que teve esse indivíduo que começou a morar ali, ele já vai contar como um atendimento. E daí depois teve os atendimentos, acompanhamentos na própria unidade de saúde, e por aí vai. E daí depois tem a parte, por exemplo, do atendimento mais recente. Caso tenha o mesmo número de atendimentos em ambos os lugares, vai ser qual que é o mais novo, qual que é o mais recente, se foi em janeiro, fevereiro. Então é mais ou menos assim que ele vai fazer. E por último, o cadastro mais atualizado. E de novo aqui entra o papel do agente comunitário de saúde. Então isso é importante para a gente conseguir observar como é que vai ficar essa questão dos agentes comunitários de saúde. Aqui entra com muita força, eu ressalto de novo, eu acho que essa portaria, ela explicitou uma coisa que já era nítida, né? Todo mundo estava um pouco preocupado de como é que vai ser esse novo financiamento, essa parte do acompanhamento, território. Eu, particularmente, até tinha feito um vídeo um tempo atrás que eu dizia como é que vai ser esse negócio do aplicativo, como é que as pessoas vão funcionar. Agora eu me sinto um pouco mais tranquilo, porque não é necessariamente, estritamente fundamental que as pessoas façam essa avaliação no aplicativo, mas se tiver é melhor ainda, porque no fim das contas vai acrescentar para aquela unidade de saúde, né, para aquela equipe. Então, eu acho que foi uma boa portaria. A gente tem aí o que no período de um ano já saiu 2 dos componentes do novo financiamento. Agora a gente vai aguardar, teoricamente, em março vai ter as novas notas da portaria que vai trazer para a gente como é que vai ser essa parte de qualidade especificamente, né? Que é a parte dos indicadores que a gente já sabe, que é parecido com o antigo Previne Brasil, e que a gente tem mais curiosidade. Vai ter hipertenso, vai ter diabético, vai ter o quê? Né? O que que vai ter? Enfim, a gente fica por aqui. Um muito obrigado para quem assistiu e voltamos nesse 2025 com essa breve atualizaçãozinha para vocês.